Unidade 3. Energia, transformação e conservação. Aula 13. Revisão e avaliação. Olá, alunos! Olá, professores presenciais, boa tarde. Então, nós estamos hoje na nossa aula de revisão da terceira unidade e daqui a pouquinho a gente tem a avaliação, então prestem atenção na aula, a gente vai reforçar tudo que foi trabalhado aí nessa unidade, as soluções, mais especificamente, também vamos falar da cinética química, que foi um dos temas abordados durante aí toda essa unidade, tá? E nós vamos começar aí na nossa revisão. Então, gente, vamos começar falando aí das soluções, né, que é o nosso primeiro assunto, e o mais complexo, né, já que envolve aí a questão de cálculos de soluções, né, a gente vai estabelecer as concentrações das soluções, então fiquem atentos, com certeza vai cair pelo menos uma questão desse tema, né, de cálculo de concentração das soluções na nossa avaliação, tá? Então, vamos ficar bem atentos. Então, primeiro vamos dar uma olhadinha aí no conceito de soluções. Então, uma solução são sistemas, né, homogêneos ou são misturas homogêneas formadas pela mistura de duas ou mais substâncias, tá? Então, toda vez que eu falar a palavrinha soluções, né, o que isso quer dizer, né? Então, eu vou lembrar lá daquele assunto lá da primeira unidade, quando nós mostrávamos para vocês o que era uma mistura, tá? E aí eu vou lembrar que, para que seja uma solução, tem que ser uma mistura do tipo homogênea. Bora lembrar como que é a mistura homogênea? É aquele tipo de mistura uniforme, onde todos os componentes estão solubilizados uns nos outros, tá? Então, todas as substâncias estão dissolvidas umas nas outras. Bom, as soluções, elas são constituídas de dois componentes, tá? E isso é muito importante na aula de hoje, tá bom? A importância de saber identificar o soluto e o solvente, para mim, assim, em especial, é a habilidade é a habilidade essencial que vocês precisam desenvolver para esse assunto. Até mais do que aprender a calcular a concentração, tá? Então, se você sabe identificar o que é um soluto, o que é o solvente e o que é a solução, né, esses três componentes aí, você já tem meio caminho andado, né, porque aí você vai conseguir ler a informação da questão e vai conseguir tirar os dados dessa questão e aí sim conseguir calcular a concentração, tá? Então, o que é o soluto? É a substância que se dissolve e também é a que se encontra em menor quantidade, tá? Então, essas duas condições aí ajudam a gente a compreender o conceito de soluto. É a que se dissolve e a que está em menor quantidade. Enquanto que o solvente é aquela substância presente lá na solução que está em maior quantidade e que atua dissolvendo o soluto, tá? Então, aí nós temos esses dois conceitos esses dois componentes presentes na solução. O que está em menor quantidade é o soluto, o que está em maior quantidade é o solvente. Devido à sua capacidade de dissolver uma grande quantidade, uma grande quantidade de substâncias, a água é denominada solvente universal, tá? Então, a água tem essa classificação de solvente universal, tá? Vou até marcar aqui, relembrando que o soluto é o que está em menor quantidade e o solvente é o que está em maior, tá? Então, não vamos confundir aí cada um deles. Bom, avançando um pouquinho, a gente vai conhecer as principais características das soluções, tá? Onde as soluções, né, como eu já falei, são homogêneas. Isso significa que o soluto está dissolvido completamente no solvente. Está dissolvido completamente no solvente, tá? Então, o soluto é a substância que está dissolvido de forma uniforme em toda a sua extensão, tá bom?
Então, essa é a principal característica que a gente consegue determinar para as soluções. Existem outras características que também são importantes, que a gente também precisa compreender para que a gente possa, né, ter um conceito assim bem geral do que é uma solução, tá? Então, a primeira delas é as partículas presentes ali, no caso a partícula do soluto, né? Elas são partículas bem pequenas, ou seja, elas são inferiores a 1 nanômetro. Só para a gente lembrar, nanômetro, né? Essa unidade de medida indica que esse tamanho, ó, 10 a menos 9, tá? Então, são partículas bem pequenas, tá bom? Bem pequenininhas mesmo. Então, o soluto, nesse caso das soluções, eles têm esse tamanho, essa extensão de 1 nanômetro. Isso significa que, tanto em ultramicroscópios, né, quando a gente utiliza microscópios muito poderosos, mesmo assim, a gente ainda não consegue visualizar a partícula, porque ela é tão pequena que mesmo utilizando esses microscópios muito bons, né, em ultramicroscópios, a gente não consegue visualizar, então ela continua sendo homogênea, tá? Isso é importante porque existem casos de misturas que parecem ser soluções a olho nu, mas na verdade elas são misturas heterogêneas quando utilizados microscópios, tá? Então, quais são aí exemplos de misturas, né, desse tipo que eu comentei com vocês, de soluções, na verdade, que a gente acredita que são soluções, mas na verdade não são, tá? Isso existe, né? Para ser classificado aí como uma solução, essa mistura ela tem que ser uniforme, como eu falei para vocês, mas não somente a olho nu, ela também tem que ser uniforme quando a gente utiliza microscópios, quando a gente tem a utilização desses microscópios, desses ultramicroscópios, tá? Então, mesmo quando eu aplico o microscópio ali naquela solução, se mesmo com a utilização desse equipamento eu não consigo visualizar a partícula do soluto, então ela continua sendo uma solução, uma mistura homogênea. Agora, se ao utilizar o microscópio eu consigo visualizar a partícula, aí ela deixa de ser uma mistura homogênea, ela passa a ser uma mistura heterogênea. Aqui eu trago para vocês dois exemplos, vamos dar uma olhadinha. O primeiro deles é o sangue, tá? Então, o sangue aqui, né, é o caso de uma mistura que parece inicialmente homogênea, parece soluções, mas não são, tá? Se a gente deixa o sangue por um determinado tempo paradinho ali, né? Quem já teve a experiência de ter um corte, né, com um sangramento um pouquinho mais, né, intenso e deixou um pouco de sangue ali parado, você percebe que daqui a algum tempo ele começa a formar, né, ele começa a se dividir, ter uma separação, tá? A mesma coisa acontece aqui, ó, aqui o sangue está nesse tubo de ensaio, mas aqui ele já passou por uma centrífuga. E aí a gente já consegue perceber as 3 separações mais claras aí, óbvias do sangue, né? As hemácias, os leucócitos, tá? Então, na verdade, gente, o sangue, ele não é uma solução, tá bom? Ele trata-se de uma mistura heterogênea, tá bom? Vamos ver o outro exemplo? Então, eu trago aqui o exemplo do leite também. O leite, ele também não é uma solução, tá? Porque se a gente, né, a olho nu a gente não consegue visualizar, né? A gente olha para o leite e a gente vê só um líquido branco. Mas se a gente utilizar um equipamento, um microscópio, não precisa nem ser um microscópio muito avançado, um microscópio simples mesmo, nós já conseguimos ver as gotículas de gordura presentes ali naquele líquido branco, tá? Essa gordura, que ela tem uma coloração amarela, amarelinha, então faz com que a gente consiga perceber que trata-se, na verdade, não se trata de uma solução. Ali, né, no caso do leite, é uma mistura heterogênea. Nós temos o líquido branco e as gotículas amarelas de gordura. No caso aí, as gotículas são o soluto, né? A gente classifica aí como soluto. E o líquido branco, né, do leite é o solvente, tá? Tentando dissolver ali, mas não consegue porque são substâncias
que não tem essa característica de solubilização, por isso que trata-se de uma mistura do tipo heterogênea. Então, gente, o leite e o sangue não são soluções, tá? Eles são misturas heterogêneas, porque utilizando o microscópio eu consigo perceber, consigo observar que as partículas estão presentes ali, elas não estão completamente solubilizadas, tá bom? Agora a gente vai continuar falando aí das soluções, dessas características e dos seus conceitos. Então, agora eu trago para vocês uma solução que aí sim, ela é classificada como uma solução mesmo, como uma mistura homogênea, né? Que é a mistura de sal e água. Então, para eu separar, gente, o sal da água, eu precisaria utilizar um processo químico, que é o processo de destilação. Tá? A gente já falou sobre isso, né? Um método de separação de misturas do tipo homogênea. Então, para fazer essa separação, só fazendo a partir da destilação simples, né? E aí, precisa aquecer, depois passar pelo condensador, tá? Passar por todo esse processo para poder separar esses dois componentes. Então, aí eu estou diante de uma solução. Sal e água, sim, trata-se de uma solução. Geralmente, quando nos referimos a soluções químicas, pensamos num sólido dissolvido no líquido, né? Então, essa é a ideia geral de quando eu penso numa solução. Se eu disser assim, dê um exemplo de solução, provavelmente vocês vão dizer sal e água, tá? Mas não necessariamente só existem soluções do tipo sólido líquido, tá? Existem outros casos de soluções. Só que assim, no nosso foco aqui do cálculo de concentração, vai ser esse o exemplo mais importante que nós vamos utilizar, né? O sólido é o soluto e o líquido é o solvente, tá? No caso aqui, o solvente é a água e o soluto, né, o sólido, o cloreto de sódio, sal de cozinha, tá? No caso das soluções usadas em laboratório, a maioria é assim. Porém, existem soluções, gente, nos 3 estados físicos da matéria, tá? Então, a gente pode ter soluções gasosas, líquidas e sólidas. Vamos ver exemplos aí dessas soluções. Então, né, soluções no estado sólido. Trago aqui para vocês algumas soluções no estado sólido, como o aço. O aço é uma mistura de ferro e carbono. O bronze, que é cobre e estânio, a prata de lei, que é cobre e prata, o latão, que é cobre e zinco, e a solda, que é estânio e chumbo, tá? Esses aí são exemplos de soluções. Tudo aqui é solução, gente, porque eu não consigo identificar, né, separar os componentes. Eu sei que lá no aço tem ferro e carbono, mas eu não sei identificar. Ah, aqui tá um pedacinho de ferro, aqui tá um pedacinho de carbono. Não, eles estão completamente solubilizados, tá? Então, esse caso aqui é um tipo de solução do tipo sólida, tá? Vamos falar das líquidas. Trago aqui alguns exemplos de soluções líquidas para vocês. Temos o vinagre, né, que é uma mistura de água e ácido acético. Nós temos o álcool combustível, aquele etanol, né, que costuma-se, hoje em dia no Brasil, é utilizado para abastecer os veículos também. E ele é uma mistura de água e álcool, na verdade, mais álcool, né, mas existe uma quantidade de água também ali, solubilizada. Soro fisiológico e o soro caseiro também são misturas do tipo líquido, então nós temos água e sais minerais no soro fisiológico. E a gasolina brasileira, tá? Não é toda a gasolina do mundo que tem essa mistura, tá? De gasolina e álcool. Na verdade, isso é uma invenção, vamos dizer assim, né, do Brasil, para estimular a produção do álcool no país, tá? Então, isso é uma iniciativa do governo para que a indústria do álcool continue funcionando. Então, acrescentou-se aí, né, álcool à gasolina para que a gente tivesse esse estímulo da produção dessa substância no nosso país. Mas assim, não traz prejuízos para o veículo, já que a porcentagem de álcool presente
ali naquele combustível, né, na gasolina brasileira, é bem pequena em relação à quantidade de gasolina, ou pelo menos era para ser, né? Carros que são movidos a álcool e a gasolina, por exemplo, os que são chamados de flex, né, não tem problema dessa mistura. Agora, os carros que são movidos apenas a gasolina, aí eles têm que tomar um pouquinho mais de cuidado, né, fazer uma manutenção um pouco mais regular, tá? E o ar atmosférico é uma mistura gasosa, tá? Então, o que nós temos aí no ar atmosférico? A gente sabe que são vários gases, né? Como o oxigênio, o nitrogênio, os gases nobres, como o neônio, argônio, dióxido de carbono, monóxido de carbono. Existem uma infinidade aí de gases presentes no ar atmosférico, tá? Agora eu vou mostrar as imagens de alguns exemplos que eu falei aí com vocês. Nós temos o bronze, que é esse sólido, de cobre e estânio, o soro fisiológico, que são sais dissolvidos em água, e o ar atmosférico, né? Todos esses exemplos que vocês estão visualizando aí são exemplos de soluções, uma sólida, uma líquida e uma gasosa. Bom, vamos tratar agora das soluções e desses componentes, tá? E agora, daqui a pouquinho, a gente já vai entrar no conceito mesmo de concentração. Então, uma solução nada mais é, né, do que uma mistura. Isso a gente já falou. E é uma mistura do tipo homogênea, tá? Uma mistura homogênea de componentes, ou seja, o soluto e o solvente estão dissolvidos de maneira uniforme, tá? Quem é o soluto? Vamos lembrar. O soluto é aquela substância que está em menor quantidade e é a substância que se dissolve, tá? Que se dissolve no solvente. No caso, eu vou já dar o exemplo aqui para vocês, o sal, né? O sal é um tipo de soluto. Quem é o solvente aqui na história, né? O solvente é a substância que está em maior quantidade e é a substância que dissolve o soluto, né? Então, ele dissolve o soluto. Exemplo de solvente, aí vocês já estão até ouvindo aqui, né, vocês falarem. A água, tá? A água é um exemplo de solvente. E quando a gente junta esses dois, né, o soluto mais o solvente, nós temos aí a formação da solução, tá? Então, quando eu tenho a junção do soluto e do solvente, nós formamos o que a gente chama de solução, tá? Professora, então, quem é o soluto lá no ar atmosférico, né? O exemplo que eu acabei de mostrar para vocês. Aí vai depender do quantitativo de partículas presentes ali, mas no caso do planeta Terra, né, que é o ar atmosférico que a gente está falando, o solvente presente ali é o oxigênio, que é uma das principais substâncias presentes, né? Mas aí a gente tem uma grande quantidade de nitrogênio e os outros gases, como estão em menor quantidade, então eles são o soluto, tá? Então, menor quantidade, soluto, maior quantidade, solvente. Agora a gente vai falar das concentrações. Prestem atenção, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês a concentração comum, tá? Aqui eu trago a fórmula, já quero que vocês anotem. Caso alguém não tenha anotado na última aula sobre esse assunto, né? Já anota a fórmula, olha aqui, da concentração comum é C é igual a M1 sobre V, tá? Coloca um umzinho aqui indicando que essa massa é do soluto, tá bom? Então, eu vou até colocar bem grandão aqui para ninguém ter dúvida da fórmula. M1 sobre V, tá? Então, essa é a fórmula da concentração comum, para a gente estabelecer a concentração comum de uma solução. Lembrando que o C é a própria concentração comum, né? E a sua unidade é dada em gramas por litro, tá?
O M1, o que quer dizer o M1? Massa do soluto, e a sua unidade é em gramas. E o volume, né, o V, o denominador, é o volume da solução e a sua unidade é dada em litros, tá? Então, aí nós temos todas as informações que vocês precisam para poder calcular a concentração comum de uma solução, tá bom? Então, esse M1, vocês vão pegar lá a referência do soluto, tá? Então, é só a informação do soluto M1. E o V tem a ver com a solução, né? O somatório do soluto e do solvente. Ok? Todo mundo anotou? Acho que sim, né? Agora a gente vai para uma aplicação, para um exemplo, né, de cálculo de concentração de uma solução, tá? Então, quero que vocês prestem atenção. Vou fazer com bastante calma, para que não fique nenhuma dúvida. Eu quero que vocês anotem também. Então, olhem aí o esquema, né? Na verdade, o esquema, ele já representa uma solução e aí ele só está mostrando quais são os componentes dessa solução. E aí eu quero que vocês pensem, antes que eu faça, né? Vou dar 30 segundinhos para vocês raciocinarem. Olhem aí para esse esquema e pensem ou escrevam já no caderno, ou pensem aí mentalmente, quem vocês acreditam aí desse sistema, quem você acredita que é o soluto, tá? Já respondeu? Quem é o soluto? Olhem bem para a imagem, tá? Já começa a pensar, porque imagina que lá na prova aparece assim, então já vai, né, facilitando a sua vida. Quem é o soluto? Então, o que a gente analisa? Que nessa solução nós temos sal de cozinha, é um dos componentes, e o outro componente é a água. A mistura dos dois forma a solução. Entenderam? Então, nós temos dois componentes, a mistura dos dois forma a solução. Quem é o soluto? Já vou responder, tá? O soluto é o sal de cozinha, cloreto de sódio. Ok? Tá aqui também em cima, né? Vou até colocar aqui, soluto. Consequentemente, se o sal de cozinha é o soluto, a água, né, que é o outro componente presente aí nessa solução, é o solvente. Tá? A mistura dos dois forma a solução. Olha como é fácil identificar os componentes de uma solução. Tá bom? Identificados aí esses componentes, agora a gente vai calcular a concentração dessa solução, tá? Bom, vamos calcular a concentração comum, né? Qual é a fórmula da concentração comum? Vou colocar aqui do ladinho. C, você já tem ela anotada aí. M1 sobre V. Tá? Já anotaram? Agora a gente vai substituir os valores, ok? Lembrando que M1 é a massa do soluto e V é o volume da solução, tá? Então, substituindo, nós vamos ter que C é igual. Quanto que é o valor da massa do soluto? M1. Aí eu venho para cá, né? Eu acabei de identificar que o cloreto de sódio é o soluto. E aí a questão diz que tem 35 gramas de cloreto de sódio. Então já consigo determinar que a massa do soluto é 35 gramas. Substituo aqui na minha equação. E o volume da solução também foi dado aí para vocês. Olha aqui, solução tem 150 ml. A gente só tem que fazer a correção, porque o volume é sempre em litros. Não esqueçam disso, anotem até aí no caderno. Então, volume é em litros. Eu vou transformar de ml para litros. Como eu faço isso, professora? Eu vou dividir esse valor por 1000. Só isso que eu faço, tá? Pego o valor do ml, divide por 1000 e eu tenho o valor em litros. Que no caso aqui, o volume
é 0,15 litros. Tudo bem? Então, aí eu vou e substituo aqui no volume. 0,15. Ok? Aí a gente pega lá a calculadora, né, que vocês trouxeram, com certeza, para fazer a prova, né? E faz aí a divisão, né? Divide 35 por 0,15, tá bom? E aí a gente vai ter a resposta da concentração, o valor da concentração, que é de 233,3333, né? Virou uma dízima, tá bom? Então, esse é o valor da concentração. E qual é a unidade? Qual é a unidade? Gramas por litro, né? Já que a gente está falando da massa dividida pelo volume da solução, tá bom? Então, anotem rapidinho aí todas as informações. Anotem como é que a gente converte de ml para litro, caso seja necessário. Caso a questão já traga em litro, não precisa fazer isso, já substitui direto, tá? Lá na fórmula. M1 é a massa do soluto e V é o volume, tá bom? Bom, agora a gente vai só falar uma introdução da cinética, né? Já que esse assunto a professora Darlinda vai se aprofundar mais, né, sobre esse tema. Então, gente, a cinética é o estudo da velocidade das reações e os fatores que nela influem. Então, tudo que envolve aí essas relações de velocidade, por que uma reação ficou mais rápida, por que uma reação é mais lenta, tudo isso tem a ver com a cinética. Os fatores que influenciam na velocidade, assim, os mais, né, importantes, são esses 4. Ok? Eu vou falar do primeiro, daqui a pouquinho eu vou falar da superfície de contato e a professora Darlinda vai continuar falando sobre eles no segundo momento da aula de hoje, tá? Então, eles são a temperatura, a superfície de contato, a concentração dos reagentes e os catalisadores, ok? Vamos dar uma olhadinha aí na superfície de contato, como é que ela influencia na velocidade de uma reação, né? Então, funciona da seguinte maneira. Se eu aumento a superfície de contato dos reagentes, consequentemente, eu aumento a frequência de colisões e com uma maior frequência de colisões, a gente tem uma maior quantidade de colisões efetivas, né? Lembram-se lá da teoria das colisões, né? Então, aumentou a superfície de contato, ou seja, quanto mais as partículas forem pequenas, tá? Quanto mais pequenininha for a partícula, maior a superfície de contato. E aí eu tenho uma maior frequência de colisões e eu tenho mais chances dessas colisões serem efetivas. O que é uma colisão efetiva? É uma colisão frontal, né? Uma colisão com força, né? Com violência, um choque efetivo e, consequentemente, eu tenho uma reação mais rápida, tá? Então, aí um dos fatores que podem aumentar a velocidade das reações. A sua aula continua no próximo vídeo.